Todos. Eu sou Jaqueline Ribeiro e o Douglas Falcão. Nós estamos aqui para falar um pouquinho de inovação tecnológica e a prática na educação inclusiva. Bom, então eu sou professora Jaqueline Ribeiro, no Instituto Federal Goiano, Campus Ceres. Eu atuo com pesquisa, ensino e extensão, faço parte do grupo de pesquisa do NEPET, que é o Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Informação no Campus Ceres. Sou graduada em Ciência da Computação, mestre em Ciências e doutora em Engenharia de Sistemas Eletrônicos e Automação. Sou founder da comunidade Mulheres Go, no estado de Goiás, líder da comunidade Startup Go e venho trabalhando voluntariamente com projetos de mentoria nos eventos aí que a gente tem. Sou uma das entusiastas aí da inovação, então a gente vem trabalhando aí com inovação tecnológica. Boa tarde, pessoal. Sou o professor Douglas Falcão. É uma honra estar aqui hoje para a gente falar um pouco de educação, tecnologia, tecnologias inclusivas na educação. Eu sou mestre em empreendedorismo e inovação, sou fundador do Instituto Falcão de Tecnologia e Gestão. Nós trabalhamos com projetos na área de saúde, educação. Eu trabalho com muitos projetos de pesquisa, inclusive alguns deles já foram publicados aqui na revista Campus Party. Então, além de trabalhar com inovação e ser entusiasta na área de tecnologia, eu trabalho com várias linhas de pesquisa. Eu atuei na área de educação tecnológica no estado de Goiás. Então, a minha experiência em sala de aula e como gestor, ela contribui muito para essa visão de colaborar em Goiás com a educação. Trabalho com gestão de pessoas e projeto. No Brasil, falando de startup, que é uma outra área da inovação que eu atuei na implantação da Uber Technologies. Então, essas mensagens que vocês recebem hoje de resposta automática, a gente ajudou a formatar e criar para dar mais humanização. Trabalho como mentor também em diversos projetos, maratonas de negócios do Sebrae, Startup 360 e outros projetos. Então, uma breve introdução do que nós vamos falar hoje aqui é que nós vamos abordar essa questão da utilização das tecnologias para promover, não só as metodologias de ensino, mas com o intuito de incluir. Então, falar de inclusão não é incluir só quem tem alguma deficiência, alguma necessidade especial. É incluir a pessoa que ela está alheia até a tecnologia de outras maneiras. E aí a gente traz um pouquinho, o que é essa prática educacional disruptiva. Então, o que a gente pode melhorar e trazer de novo para incluir todo mundo nesse meio, com novas ferramentas tecnológicas que tem, e cada dia que passa aparece uma diferente. Então, a gente, às vezes, precisa aprender para estar nesse meio. A gente olhar 20 anos atrás, a gente não mexia com celular, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha essa comunicação tão rápida que temos hoje. Então, as formas de educação que a gente tem, de ferramentas online, de aplicativos, seja de plataformas digitais, de ensino que a gente tem no meio hoje para a educação. E essa prática educacional disruptiva, por que a gente incluiu essa palavra? A palavra ela é extremamente importante na comunicação. A disrupção ela é para incluir não só a tecnologia digital, mas as tecnologias que são, vamos dizer que são analógicas. Então, por exemplo, dentro do contexto educacional, trabalhar com massinha é uma tecnologia? É uma tecnologia. E por que não juntar isso com a IA, por exemplo? Então, a gente quer promover uma educação inclusiva, mas que ela traga um pensar e um trabalho diferente. E aí nós trazemos a questão da inclusão e a diversidade na educação. Então, trazer tanto pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas também os jovens 60+, trazer também pessoal da diversidade. Então, a gente tem a galera alternativa participando, a gente já tem comunidades de mulheres, comunidades de negros, então a gente precisa colocar essa diversidade tudo junto e misturado. Acho que esse meio, com todo mundo, é importante a gente trazer, principalmente na educação, ninguém ficar de fora da rodinha. E essa promoção da diversidade
é, sobretudo, para promover outras soluções. Então, quanto mais pessoas diferentes, de formações diferentes, pensamentos diferentes e problemas diferentes, elas se unem em prol de causas específicas e pontuais, mais soluções disruptivas elas aparecem. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de trabalhar os grupos e unir os grupos para a solução de problemas. E aí nós trazemos aqui a questão da inovação tecnológica, né? Então, a própria definição que a gente tem é promover o uso de produtos e serviços, né, com novas ferramentas tecnológicas de algo. Não precisa ser algo novo, mas é alguma coisa que eu vou melhorar um problema e ter uma solução de melhorar a qualidade de vida. Então, de todos os aplicativos que a gente vê no dia a dia, alguma forma que melhorou, facilitou a vida do usuário. E aí, por que a gente colocou aqui, né, uma senhora? Que esse público de 60 a mais, a gente precisa incluir eles também. Então, eles não viveram isso de tecnologia. Hoje, a gente vê uma criança de 2 anos, ela já está com o dedinho prontinho na tela. E aí, se a gente pegar pessoas mais velhas, tem maior dificuldade de usar tecnologia. Então, é inserir eles também nesse meio, né, de promover e facilitar a vida deles aí no seu dia a dia. E dentro dessa inclusão na inovação tecnológica, essa imagem retrata muito bem que nós temos isso dentro dos próprios educadores. Tem educador que é resistente a novas tecnologias. Então, é uma discussão que ela é profunda e que a gente passaria talvez o dia todo falando só dessa inclusão de quem vem do analógico para o digital. Quem trabalha, por exemplo, só com papel em sala de aula. E aí a pandemia veio e ela mostrou que tem outras formas de trabalhar e ter o mesmo resultado que o uso de papel e ferramentas tradicionais. E aí, quais são essas tecnologias, então, educacionais que temos hoje, né, para enfatizar esses crianças, jovens e adultos na educação? Aí aqui a gente trouxe algumas, vou falar da gamificação. O que seria a gamificação, né? Você vai fazendo por pontos, por premiação, vai dando conquistas, estrelinhas, e aí depende muito da turma, do conteúdo, mas você vai motivando aquelas etapas, aquelas fases a conquistar, igual um jogo. Então, o estudante ele vai entusiasmando mais daquele conteúdo para ele participar, vira uma meio competição, e aí a gente agrega todo mundo naquele meio, naquele grupo. Então, hoje, várias ferramentas que usam a gamificação, e deixa os estudantes ali motivados a conquistar, a alcançar cada vez mais, né, passos largos ali dentro da sala de aula, daquele conteúdo ministrado. Nós temos também a realidade aumentada. Então, a realidade aumentada, eu posso utilizar, é uma tecnologia que pode utilizar, por exemplo, ou o recurso do óculos de realidade virtual, ou eu posso utilizar software no próprio celular, para poder usar essa realidade aumentada. E aí, qual é o exemplo que eu posso trazer para vocês de realidade aumentada? Por exemplo, faz a projeção de um corpo humano e o aluno ele consegue, por meio do software, seja no celular ou seja no óculos de realidade virtual, ele fazer o desmembramento órgão por órgão e avaliar o corpo humano e aprender sobre o corpo humano, ou sobre o planeta, ou sobre as rochas, ou sobre qualquer outro objeto ou disciplina que seja ensinado em sala de aula. Aí a gente tem aqui a inteligência artificial. O que a inteligência artificial pode contribuir nesses conteúdos, nesses trabalhos que a gente tem, né, do professor auxiliar com o aluno? Então, a gente tem diversos conteúdos aí que eu posso usar essa interface de um robô estar manipulando, de estar protegendo, de estar me mostrando um retorno de uma resposta, né, que vai facilitar o aprendizado do estudante. Então, a gente tem várias ferramentas aí que usa IA, e é o que o pessoal está estudando, né? Entra machine learning, entra desenvolvimento de ferramentas, entra o chat GPT, e aí a gente vai usando cada vez mais a IA aí nesse meio com tecnologia. Também temos as plataformas de aprendizagem, que são diversas. A mais conhecida é o Moodle. Então, quem estudou online, em algum momento da vida já passou por um tipo de Moodle, mas ele tem uma base única e funciona da mesma maneira. Então, nós temos o Canvas também, que é uma outra plataforma, temos o Google Escolar, dentre uma infinidade de ferramentas, e algumas instituições têm as suas próprias ferramentas de ambiente de aprendizagem online. E por que algumas instituições têm a sua própria ferramenta? Para atender
à sua especificidade e até mesmo a questão de segurança de dados. Isso, as plataformas AVA, né, de aprendizagem à distância, a gente interage que tem os cursos somente em EAD e tem aquele curso híbrido. Você tem algumas aulas presenciais, seja fim de semana, seja algumas noites, e uma porcentagem da carga horária do PPC da disciplina, ela é via essas plataformas. Então, o aluno consegue ler o material, fazer as entregas dos trabalhos e ter ali sua certificação. Então, a gente melhorou muito com isso, esse ensino em EAD avançou muito com a pandemia e é uma coisa que vai continuar, ou vai continuar somente EAD. Então, a gente tem essas plataformas aí contribuindo aí para a aprendizagem de onde você quer que esteja, seja gratuita ou seja paga, tem uma infinidade de cursos aí online. E nós temos também a realidade mista. Então, a realidade mista ela é muito parecida com a realidade aumentada. Porém, por exemplo, o software ele vai fazer a leitura de um globo terrestre, em que o aluno ele vai conseguir chegar e visualizar uma cidade, ou algo de arte, algo, um ponto turístico daquela cidade. Então, todas essas ferramentas, ela vêm para poder contribuir. Não são ferramentas únicas. E tem muitas outras que nós não apresentamos aqui. E aí? Nós temos também as metodologias ativas de ensino. As metodologias ativas de ensino, elas vêm muito mais para colocar o aluno como protagonista. Então, o professor ele vai muito mais mediar junto com os alunos e o aluno ele vira protagonista. E por que o protagonismo ele é importante? O protagonismo é importante porque o aluno ele precisa estar apto, não só para o mercado de trabalho, mas ele precisa estar apto para a vida. E aí, dentro dessas metodologias, nós temos a primeira aqui, que é uma aprendizagem em projetos. Então, você divide ali em grupos vários projetos, seja de um único tema, e divide ele as etapas, e cada grupo vai executando para ter um projeto final no final, ou cada um está fazendo um projeto diferente. Então, vai fazendo as suas conquistas, o aluno vai atrás, ele vai ler, ele vai entender, ele vai desenvolver algo, seja prático, daquele conteúdo. Então, ele vai ver muito mais na vivência da prática de um conteúdo teórico ali do que ficar somente dentro da sala de aula. E aí você também aproveita o estudante nos seus horários, nos contraturnos da sala de aula. Então, aí por isso que a gente chama de aprendizagem em projetos. E nós temos também a aprendizagem cooperativa. E o que é a aprendizagem cooperativa? É nada mais do que pegar um projeto, ou pegar a gamificação e trabalhar de forma cooperada para uma solução. Então, cada aluno geralmente tem a sua habilidade. Então, ele é elegido no grupo para poder contribuir com determinada tarefa. Então, basicamente, é essa metodologia que é trabalhada, sempre mediada pelo professor ou pelo professor tutor. E aí a gente tem também a sala de aula invertida, né, que é uma coisa que é muito usada hoje pelos docentes, aí, desde o ensino fundamental até a graduação, que é você fazer o inverso, né? O aluno está ali estudando aquele conteúdo para depois o professor dar a explicação. Então, ele faz aquela leitura primeiro do conteúdo, tudo, e depois ele vai tirar as dúvidas. Então, acaba sendo um momento de um bate-papo, uma roda de conversa, e aí ele vai tirando suas dúvidas. Então, em vez de ser só o professor chegar lá e passar todo o conteúdo ali, o aluno está disperso, o aluno está dormindo, o aluno está mexendo no celular. Então, a partir do momento que você põe ele como protagonista daquela ação, ele vai estar desenvolvendo, vai desenvolver os conteúdos e vai estar cada vez mais interessado em aprender e não vai esquecer aquele conteúdo. Então, ele vai gravar daquela situação, daquele ambiente, que deixa ele muito mais confortável. E temos também a aprendizagem baseada em problemas. Quem não tem problema aqui para resolver, né? Todo mundo tem problema. Só que essa metodologia de ensino, ela visa preparar o aluno para ele se planejar. Então, primeiro ele vai à etapa de identificar qual que é o meu problema. E aí ele vai fazer as etapas. A próxima etapa, para poder resolver esse problema, eu vou precisar de pedir ajuda, por exemplo. Então, o aluno aprende a resolver problemas sem morrer de ansiedade. Então, se nós, lá na época que nós estudamos, no nosso ensino fundamental, por exemplo, nós tivéssemos aprendido essa metodologia, hoje, possivelmente, nós teríamos soluções melhores na nossa nação. Porque a problematização, ela visa mapear também os gargalos.
dentro do problema que está sendo apresentado ou que está sendo desenvolvido dentro da sala de aula. E aí temos também o ensino híbrido, né, que a gente já vem falando com a aceleração que a pandemia trouxe, né, que você tem uma parte do conteúdo ali presencial e uma parte remota. Então, ele usa as plataformas de AVA, né, que é à distância, para ele estar desenvolvendo o conteúdo e depois ele vai naquele dia presencial. Então, a gente usa uma porcentagem da carga horária de acordo com o PPC do curso, que tem aquela disciplina, né, que é o que está aprovado, que eu posso utilizar. Geralmente é 20% do conteúdo quando é híbrido, ou quando o curso ele é totalmente à distância, mas você tem pequenos encontros presenciais para estar facilitando. Então, aí a gente tem a utilização, que é o que vai permanecer da agora para frente. Acho que cada vez mais vai ter avançando para esse híbrido aí, do que somente presencial. Então, como nós podemos usar essas tecnologias para melhorar o ensino? Acho que fica a pergunta. Então, se a gente pensa em tecnologia, em diversidade, eu acho que a gente precisa começar a falar de inclusão. Não tem como falar disso sem incluir, porque trabalhar tecnologia é trabalhar com diversidade o tempo todo. É buscar soluções em pessoas diferentes, com habilidades diferentes. E aí a gente trouxe, principalmente trabalhando essa questão, né, da inclusão. O que a gente pode favorecer com essas tecnologias para esse meio? E aí aqui a gente trouxe algumas tecnologias que ela é utilizada dentro da tecnologia assistiva. Dentro da tecnologia assistiva, a gente tem 10 categorias. E aí a gente trouxe alguns exemplos, né, que uma criança que tem uma certa dificuldade, então ela está aprendendo com um teclado ali totalmente personalizado para a necessidade dela, e ela está ali mesmo na sala junto com todo mundo, mas tem um acompanhamento para ela estar desenvolvendo aquele aprendizado. E também nós temos tecnologias assistivas para quem tem problema de mobilidade no corpo inteiro. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo que é uma cadeira adaptada e ele consegue, esse indivíduo, com o mover dos olhos, ele consegue interagir com o computador, escrever textos e até mesmo gravar atividades, né, utilizando softwares específicos. Então, essa adaptabilidade por meio da tecnologia permite essa inclusão dessas pessoas. Isso, a gente tenta trazer o estudante para ele permanecer como se está junto com todo mundo, né? Ele não se sentir excluído do meio, que é o que mais tem hoje em dia. Então, isso vai ajudar como é que ele pode pegar. Então, a gente tem vários adaptadores para a leitura, para a escrita, para o seu dia a dia, né? Como escovar os dentes, abotoar, vestir uma roupa, aqui de aprendizado, que a gente pode ter de pegar, de tocar. A gente tem já as coisas automatizadas, né, que é por comando de voz. Então, a gente tem, por exemplo, a Alexa, que só com comando de voz ele vai executar algum comando. E tem também questão de outras habilidades. Sim, aqui a gente trouxe muito mais a dificuldade cognitiva e a dificuldade motora. Então, essa inclusão ela deve ser exaltada aqui, porque a gente não quer, né, perder nenhum aluno. Esse aluno se permanecer em sala de aula, independente do grau de dificuldade que ele tenha. E é muito importante, né, a gente sempre colaborar que o Brasil ele precisa crescer cada vez mais em projetos em TA, que é tecnologia assistiva. A gente desenvolve muito com outras ferramentas, mas ainda tem pouco projeto sendo desenvolvido com essas tecnologias para facilitar, principalmente, que a gente tem, né, dificuldade, seja cognitiva, seja motora. A gente tem muitos brasileiros ainda. E a que mais tem brasileiros é questão da deficiência visual. Então, assim, a gente tem quase todo mundo usa óculos, tem algum problema de visão, e a gente tem que 53% dos brasileiros têm algum tipo de cegueira. Então, a gente precisa muito investir muito mais em projetos e facilitar essas ferramentas de baixo custo para chegar a atingir a maior parte da população do país. Então, o que a gente faz nas instituições é desenvolver esses projetos, né, a baixo custo para chegar, né, nessas pessoas que realmente estão precisando. Porque uma coisa geralmente é cara. Então, quem tem condição é fácil. E para quem não tem, é a maioria da população do país.
E tudo isso que a gente falou visa trazer colaboração e criatividade. Então, toda vez que trabalha a diversidade, ele promove a colaboração e traz a criatividade. Então, o senso criativo, ele é impossível de ser atingido se não sair da caixinha. Então, esse sair da caixa e se mover, eu falo que é mexer o doce, né? Então, se a gente não mexer o doce, ele vai queimar. E aí, se eu colaborar, eu vou ter resultado. E um dos resultados é a criatividade. E por meio da criatividade é que se encontra hoje as soluções tecnológicas que a gente tem e as soluções analógicas que têm sido incorporadas dentro das atividades educacionais. E aí, por exemplo, quando eu falo de criatividade, a gente está falando de inovação. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, o Uber. Quem que nunca usou? Todo mundo já usou esse aplicativo. Então, quando ele foi criado, né, há quase 10 anos atrás, foi por resolver um problema e o negócio bombou, viraram startup unicórnio, né, e vem cada vez mais melhorando. Ainda precisa melhorar, né, porque ficou ruim de um certo tempo para cá, mas são ferramentas que alguém pensou em algum problema e que era problema de muita gente e que a solução que você tem na palma da sua mão, você pode pedir um carro e se locomover de um lugar para o outro. Então, são essas inovações que a gente tem. E quando a gente fala de educação, é o quê? Colocar o estudante para ele pensar quais os problemas que tem ali no local, na região, para ele tentar desenvolver alguma plataforma, algum aplicativo para resolver essa solução de problemas locais mesmo, talvez algum problema, alguma dor daquela família, alguma coisa, mas que é de várias pessoas. Então, aí sim, a gente tem várias inovações tecnológicas no mercado. E isso é despertar esse olhar que é criatividade. Então, às vezes, só falta você dar oportunidade para o estudante na sala de aula, num projeto. Aí você desperta. Ele tem ali, mas às vezes ele não sabe o caminho. E esse é o nosso papel aí na educação. E o pensamento crítico na era digital? Será que é fácil ter pensamento crítico? E por que a gente traz o pensamento crítico aqui? É importante pensar de uma forma crítica nessa era de inclusão, nessa era de tecnologia, de chatbot, de chat GPT. Eu vi recentemente, e tem uma notícia que diz que já tem pessoas criando imagem de pessoas cometendo crime e cria um texto lá no chat GPT e depois que coloca isso na internet, é difícil de se desmentir. Então, esse pensamento crítico, ele deve ser desenvolvido em sala de aula. Ele deve ser debatido, deve ser discutido. Porque sem o pensamento crítico, além de não resolver os problemas que a gente tem na comunidade, no nosso dia a dia, dificilmente nós vamos resolver esses problemas que nós temos de não criticar e não questionar o que nós recebemos de conteúdo diariamente nos nossos smartphones. Nós estamos aqui na palestra, é um evento de tecnologia, está todo mundo postando ou lendo algo o tempo todo. E aí, desse volume de informações, o que é verdade? O que não é verdade? Então, a gente precisa colocar isso, mostrar esse caminho para o estudante, aonde ele quer chegar, né, e fazer o caminho correto. Então, às vezes, críticas são bem-vindas, são construtivas, competição também ela é bem-vinda, eu acho que faz parte do processo. Cair, levantar, também faz parte. Então, a gente sempre está de acordo. Hoje, a gente vê que jovens começam a desenvolver um projeto, qualquer dificuldade, ele já quer desistir. Ele não sabe o que é um não. Essa geração agora, dessa juventude, não sabe o não. Então, a gente precisa cada vez mais mostrar isso. Eu trabalho com estudantes de 14, que é ensino médio técnico. Então, a gente tem estudantes aí de 14, 15 anos e tem também da graduação. Então, a gente precisa mostrar esses caminhos, esses tombos, mostrar que precisa ouvir esse pensamento crítico para ele cada vez mais crescer, que são essas oportunidades, esses avanços que a gente tem da sala de aula, que contribui, né, para um profissional do futuro, que é o que a gente tem agora. Né? O que vai ser no futuro? O que nós temos aí daqui 10 anos? O que vai ser desses profissionais no mercado? O que vai ser dos estudantes que estudaram online durante a pandemia? Como que vai ser esses profissionais no mercado? Tem mais um? E olhando tudo que nós falamos aqui, nós percebemos que muito já foi feito,
Muita evolução nós tivemos, tanto do treinamento e desenvolvimento de professores, como do nosso sistema de ensino, mas muito ainda precisa ser feito. Então, a gente tem uma discussão hoje de marco legal para como vai ser trabalhada a questão da tecnologia dentro do ambiente escolar. O currículo escolar ele vai ter uma abertura para poder falar de inovação tecnológica, é fundamental que tenha, porque os países de primeiro mundo, todos eles já têm isso desde a base escolar. Aí como que a gente pode contribuir, né? Eu, como docente do Instituto Federal Goiano, a gente tenta levar esses projetos para as escolas de ensino fundamental. Só que as escolas de ensino fundamental, às vezes, não dá tanta abertura para você entrar, porque é uma concorrência. Se eu pego aluno ali de 8º, 9º ano, eles vão fazer o primeiro ano no IEF, mas não vão fazer no Estado. Então, a gente tenta levar, ensinar um pouquinho da computação, de inovação tecnológica para crianças ali do ensino fundamental, para eles já abrir a cabecinha, pensar fora da caixa, já desenvolver alguns projetos. A gente já trabalha iniciação científica com aluno externo de outras escolas fazendo projeto, ainda tem bolsas para esses estudantes externos, que a gente tenta desenvolver pesquisa, que é o nosso papel, né? Eu, como educadora, a gente tenta passar para o estudante todo o conhecimento e abrir as oportunidades para onde é que ele quer seguir. Então, a gente tem intercâmbios, tem vários projetos de pesquisa, publicar um artigo. Então, a gente vai ver que o aluno que quer, ele voa alto. Tem várias oportunidades aí, né, principalmente dentro do IEF. Mais um? Pessoal, queria aproveitar, né? Estou lançando esse livro e agradecer minha família que está aqui hoje. Queria até chamar minha mãe e meu pai para poder receber aqui um exemplar. Esse livro fala de disrupção e tecnologia para iniciantes. Professora Jaqueline, um exemplar para você também. Muito obrigado por contribuir comigo. Pode subir, pai. Pode subir. Obrigado. Queria aqui agradecer meus pais, que sempre me apoiaram em tudo. Minha irmã, que está aqui também. E, para mim, assim, é muito emocionante estar aqui, estar falando de tecnologia e estar lançando esse livro, que era um sonho muito antigo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade que eu tive de estar com vocês aqui. E estamos nas nossas redes sociais também. Bom, eu deixo uma frase que ela é bastante interessante, que eu gosto muito, né, que fala da união. Então, sou só um, mas ainda sou só um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Porque não fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. Então, se cada um fazer um pouquinho e juntar e unir, por que a gente não consegue conquistar e a gente conquista o mundo? Então, acho que é uma frase para a gente refletir, né, e sempre querer fazer o bem para o próximo, principalmente na educação, estar no meio aí na sala de aula e estar contribuindo para esses jovens que têm muito a alcançar ainda na carreira profissional. E a gente tem um para poder sortear também. Eu fico aberta agora para perguntas. Boa tarde, já conheci a professora Jaqueline, prazer, professor Douglas. Em resposta à pergunta que estava aí, eu vou falar como professora. Eu sou professora de matemática da rede particular aqui do DF. E a escola que eu trabalho, ela é tecnológica desde 2014. Então, quando a pandemia chegou, muita coisa os professores já sabiam. Tá? Então, o baque foi menor, vamos dizer assim. Isso, o impacto foi menor. Mas o que eu percebo enquanto professora? Tem os professores resistentes, e eles continuam existindo, mesmo depois da pandemia, mesmo depois de tudo que a gente já passou. Mas o que peca ainda é a formação continuada dos professores, que a gente falta o investimento, e também o currículo dos docentes, no sentido das licenciaturas. Porque os professores que vão ser formados hoje, eles precisam sair
da universidade sabendo o que é metodologias ativas, saber o que é inovação, tecnologias assistivas, antes de ir para a sala de aula. Eu tive que aprender no caminho. Eu também. Eu tive que aprender no caminho, porque teve uma hora que bateu na minha porta, opa, ou você se atualiza, porque o que chegou muitas vezes para a gente? A tecnologia vai substituir o professor. Então, aqueles professores mais resistentes colocaram na cabeça que a tecnologia vai tomar nosso lugar. Aí eu falei, não, a tecnologia, digamos assim, professores que não sabem lidar com tecnologia vão ser substituídos por professores que sabem lidar, porque a tecnologia é uma ferramenta, não é um professor. Então, eu acredito que a forma que a gente pode complementar e mudar isso é o currículo das licenciaturas das universidades. Atualmente, eu faço pós-graduação no Instituto Federal aqui de Brasília, e eu tive uma disciplina de metodologias ativas. Então, eu vejo que, aos poucos, vem caminhando. Mas as escolas precisam acordar, porque como que eu vou oportunizar o meu aluno se eu não tenho um professor formado para isso? A mudança da BNCC veio aí em 2017, pensamento computacional na escola, mas quem é que vai dar aula de pensamento computacional? Professora de matemática. Eu não tinha bagagem para isso. O que é que eu fiz? Voltei para a UNB estudar ciência da computação. Porque eu falei assim, ou eu estudo, ou não vai ter mais carga só para eu enquanto professora de matemática. Então, eu precisei buscar atrás. Então, cabe um pouquinho a parcela do professor e cabe o investimento nos professores, tanto na formação continuada, quanto no currículo das licenciaturas das universidades. Tá? E parabéns pelo lançamento do livro, professor. Obrigada, professora. Eu acredito nisso, que precisa melhorar, e a gente já tem algumas especializações específicas, né? Que a gente já tem essas disciplinas específicas, mas ainda está na especialização. Mas ela tem que entrar lá na graduação. Então, acho que vem agora com a proposta desses novos PPCs que já tem as legislações, principalmente das licenciaturas, que tem a residência pedagógica, que é uma coisa que está apoiando muito. Eu acho que tem que melhorar nesse ponto mesmo, porque o pensamento computacional, eu acho que essa disciplina joga para matemática, que já fala assim, é professor de matemática. Lá no nosso instituto tem esse mesmo problema. Algumas disciplinas é da matemática. Pô, mas aquela professora nunca viu isso na vida. Como que ela vai dar isso? Tem outra disciplina que é um gargalo, que é pesquisa operacional. Só quem fez computação que viu isso, mas está para quem? Para matemática. Então, aí a gente vai gargalando o que vai fazendo para a gente estar ajustando. Boa tarde, eu sou João Pedro, parabéns pela apresentação, pelo lançamento do livro. Eu sou professor da rede de ensino daqui, do Distrito Federal, fiz mestrado aqui na UNB também, no Profimate aqui, e eu tentei enveredar a minha dissertação para a utilização de tecnologia na educação. Eu fiz o trabalho com programação, dentro da escola, né? Convidei alguns alunos para participar de um curso de programação, só que o projeto depois, a Secretaria de Educação não quis tocar para frente, né? Tem sempre aquela barreira, por exemplo, de eles não mandarem professor para substituir, porque eu sou professor de matemática, né? Então, eles não mandavam professor por conta de questão de banco de horas. O banco de horas já estourou, então não dá para mandar alguém para ficar na sala de aula enquanto você toca o projeto com os alunos de programação. Eu tive esse problema. Então, assim, a minha visão daqui, né, do Distrito Federal é que, às vezes, a própria organização é que atrapalha, né? Vocês estavam falando da dificuldade que tem com relação a levar esse projeto para dentro das escolas públicas, né? Então, eu não sei. Na visão de vocês acham que é mais uma questão da organização ou mais uma questão da resistência dos professores? Bom, acho que eu estou na educação, no Instituto, eu acredito que da organização também. Acho que da organização falar, ser prioridade isso na gestão. Acho que vem muito mais da prioridade dos gestores daquela oportunidade do que de todo mundo dos professores. Porque a gente sabe que de 10 professores, vamos supor que tem 6 que quer, que trabalha, está ali, trabalha porque ama o que faz. E tem os resistentes. Mas os resistentes, eu acredito que seja uma parcela menor do que quem mais quer fazer a diferença. Então, o que vem, né? A gente tem resistentes mesmo. Que eu não quero aprender a mexer com até assinatura digital, né? Os diários, as coisas são todas digitais. Então, a gente ainda tem muita resistência. Mas eu acredito que vem ali quando divide, quando faz todo um projeto. Acho que vem também da gestão, do governo, né, de todas as oportunidades, da legislação beneficiar também, que a gente sabe que a gente tem a legislação
que dá as porcentagens dos cursos, e a gente está ali para estar contribuindo juntos. Acho que depende um pouquinho de cada um, mas principalmente da gestão em si. Pode complementar. E dentro do que a professora falou, boa tarde, respondendo a sua pergunta, nós percebemos que também tem a questão do nosso sistema de ensino, a questão cultural. Isso aí leva muito tempo para poder evoluir. Então, a professora exemplificou muito bem, né? Nossa, eu sou de matemática, e como que eu vou falar de tecnologia? Eu nunca trabalhei com tecnologia. E aí o que acontece no sistema de ensino, quem vem da rede de ensino, é professor da rede particular, vive isso todo dia. Ele é professor de português, mas ele vai dar aula de biologia, um exemplo. Então, se o sistema de ensino ele não evoluir, ele deve ser um projeto, que independente de governo, ele deve perdurar. Então, o problema que nós temos é o seguinte, toda vez que muda um governo, não dá continuidade no projeto anterior. E a gente está passando por isso agora, mas nós vamos entrar em política aqui. É só para exemplificar que o problema ele é um pouco mais profundo. E as transformações mais profundas que aconteceram, elas aconteceram de forma pontual e que teve visibilidade. Então, assim, ações como a da professora Jaqueline, você, eu também como professor, elas podem promover a mudança do que a gente falou aqui, de questão de colaboração e da inclusão. Porque é muito difícil mudar a mentalidade de quem acha que tecnologia não traz resultado em sala de aula. E a gente percebe isso em muitos professores ainda, infelizmente. Olá, boa tarde, parabéns para a apresentação. Meu nome é Érica, eu sou uma professora de inglês e faço também instructional coaching aqui no Brasil. Queria falar uma coisa que eu vi em outros lugares que eu fui ensinar no mundo, é que acho que uma grande resistência é o fato que os professores não têm os recursos, financeiramente, de ter computadores, de ter iPad, de ter tudo que precisa para fazer essa parte tecnológica. Uma coisa que eu adoro fazer, que eu faço, é a minha paixão, é trazer as metodologias ativas de ensino analogicamente. Essas são além não todas, claro, que quando é diretamente envolvida com a tecnologia não dá, mas até quase dá. E que é importante, eu queria saber se vocês têm onde a gente pode pesquisar mais, onde são, para ver mais sobre essas metodologias ativas, que tem uma perspectiva analógica, no sentido de não ter literalmente um computador, mas dá para ensinar de jeito de projeto, de problemas e de colaborativo sem ter um iPad ou um Chromebook. E eu queria perguntar aqui, em português, no Brasil, onde posso achar o que vocês fazem aqui no Brasil sobre essas metodologias. Desculpa, o português meio assim. Não, obrigada. Tranquilo, deu para entender. Eu acredito que tem as instituições, a USP, a Unicamp, desenvolve alguns livros dessas didáticas que mostra algum tipo dessas metodologias ativas. E é o que a gente ensina, não só usando o computador ou laptop, mas a gente ensina pensamento computacional usando um papel e um lápis, que é você saber descrever, né, um algoritmo, por exemplo, quando eu entro em pensamento computacional. Então, você pode ter um exemplo que você vai ensinar como fazer um algoritmo, pensar, que é a receita de um bolo. Então, o passo a passo ali da receita de um bolo, né, os ingredientes, o modo de fazer, até você comer o bolo, você está ensinando, brincando ali, tem várias formas de você aproveitar o conteúdo dentro dessa receita do bolo, quantidade, peso. Então, tem várias formas de aproveitar o conteúdo e de uma forma brincando ali, sem usar computador. Então, tem outras criatividades aí de acordo com o conteúdo que faz. Às vezes, você coloca ali no Google, tem vários exemplos de um conteúdo. Então, dá para a gente pesquisar e aprofundar e usar a criatividade. Parabéns, você fala português muito bem, viu?
Muito bem mesmo. Dentro do que a professora falou, nós temos escolas no Brasil que trabalham com metodologias específicas que não são as digitais, vamos falar assim. Metodologias ativas, mas sem uso do recurso tecnológico propriamente dito. Um nome aqui da escola tem a Maplebear, por exemplo. Você conhece. E temos muitas outras escolas. Na nossa cidade, que é Goiânia, tem a Escola Internacional e muitas outras escolas. Então, esse intercâmbio que é feito, ele é feito multicêntrico, né? Para poder haver colaboração. E aí o que a gente estava tentando dizer aqui é que a gente precisa que isso venha de um plano de governo. Então, nós não temos um plano de governo que vai trazer o financiamento, que é o que o colega perguntou, para resolver esse problema que você trouxe, né? Então, se não houver o financiamento adequado, é colocado muito dinheiro na educação, mas ele não é colocado da maneira adequada para poder fazer a gestão e suprir essas deficiências, né? Então, comprar computador, atender determinado projeto. Então, o recurso ele não chega nas escolas, que é a atividade fim, da maneira que deveria chegar aqui no Brasil. Então, nós temos essa situação. Mas tem casos de sucesso de escolas que conseguem fazer porque trabalham com projeto e conseguem recursos, por exemplo, de gabinete de deputado. Então, o problema passa também pelo financiamento. E aí a gente deixa, né, as oportunidades, aí a gente sempre está passando, né, aprendendo cada vez mais com o que vem acontecendo, e a gente vai dançando a música que está tocando, né? A gente aparece a oportunidade, um investimento, ou algum edital de um projeto, e a gente vai dançando a música conforme a turma também, né? Às vezes você já deu uma disciplina, depois você pega outra turma que é totalmente diferente, é dispersiva, ou alguém que sabe muito, ou você pega uma turma que não tem aquela base do fundamental. Então, depende muito também do cenário que você está vivendo no seu dia a dia. Cada estudante vem de uma cultura diferente. Acho que isso é muito importante também, o professor abordar e saber, naquele momento, qual ferramenta ele vai usar para agregar ali todo mundo. Que a gente tem várias diversidades ali na sala de aula. Boa tarde a todos. Eu não tenho pergunta, na verdade, eu só vou aproveitar o espaço, né, para parabenizar você, professor Jaqueline, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo aí na educação pública, né, no nosso país, porque eu acho que o Douglas hoje está nesse palco lançando esse livro é por conta de semente de pessoas como você. E como a vida tem muito disso, cruza destinos, né, para unir propósitos. Então, parabenizar você pelo trabalho que você desenvolve, já te acompanho tem mais ou menos um ano, né? E vejo esse brilhante trabalho que você tem acompanhado, voltado para a educação pública, que a gente sabe que é um fator de transformação na vida do ser humano, é a educação. E o Douglas, né, é um retrato disso. Então, te parabenizar, meu irmão, pelo exemplo que você é, que toda a sua vida foi transformada através da educação. Então, se tem alguém que merece estar nesse palco, são vocês dois, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E te parabenizar, te desejar uma carreira longa e de muito sucesso. Obrigada. Pessoal, a gente tem ainda um livro para poder sortear e acho que fica uma pergunta. Você pode ajudar com o microfone? Qual slide de todos que nós mostramos aqui, ele engloba... Tem que acertar qual que é a fotografia, na verdade, pelo menos. Ele engloba um pouco do que a gente falou aqui. Qual slide que nós mostramos aqui, que ele engloba tudo que a gente falou? Uma imagem, pelo menos, de todos que a gente passou aqui. Teve várias imagens. Se eu não me engano, é o terceiro slide que falava sobre inteligência artificial, sobre trabalho por projeto e... Esse aí. Exatamente. Prestou atenção, hein? Como que é seu nome? Gabriela. Gabriela, vem cá para você poder receber seu prêmio. Memória fotográfica. Parabéns, viu? Obrigada. Tchau. Obrigada.
Pessoal, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês aqui. Deixar os nossos contatos. Então, nos sigam nas redes sociais, entrem em contato com a gente, vamos trocar figurinha. Tem uma galera aqui bem entusiasta da educação, que é muito engajada, e a gente está à disposição também para poder tirar dúvidas nas nossas redes sociais. Bom, a gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui, a presença de todos. Eu deixo meus contatos aqui, tanto no IF Goiano, Campus SES, quanto da comunidade Mulheres Go, né, que a gente abraça a causa aí das mulheres aí, empreendedoras, mulheres de tecnologia. Então, vem fazer parte com a gente, vem participar. E a gente vai estar junto aí na Campus Party Goiás 3 aí daqui quase 2 meses aí. Obrigada. Obrigado, pessoal.